Falar, cara. Ah, você com essa dinheiro, homem. Vai lá agora. E eu. Boa noite, Brasil. Boa noite, nações. Semana a semana é bastante caótica. Tá acontecendo muito acidente, né, gente? Toma cuidado aí, gente, rodovia, né? Rodovia é muito perigosa, né? Rodovia. Não que a rodovia seja assassina, né? Mas as pessoas mesmo é que acabam com sua vida, né? Muita imprudência, né? Ultrapassagem perigosa em curva, não pode ultrapassar em curva, né? Faixa contínua também, né? Tem que passar na faixa contínua, gente, que é duas faixas assim, ó. Não pode passar o carro ou o caminhão que seja faixa tracejada. Pode que? Porque não pode, aí tá mostrando para vocês que não pode ultrapassar. Tem gente que faz isso e acaba vindo lá para cá. Deus que não deixa acontecer com ninguém isso, né? Que eu desejo bem para vocês todos, né? Acontece um mal, vida fatal, perder vidas, né? Então, toma cuidado na rodovia, né? Ultrapassa com segurança, viaje com segurança, saia mais cedo do seu trajeto, você vai pegar um trânsito melhor e menos engarrafado, né? E viaje com mais tranquilidade e segurança, né? E não faça uso de bebida alcoólica nas viagens. Tem gente que bebe, mas não faça uso de bebida alcoólica, nem droga nenhuma, né? Você tá num volante ali, né? E cigarro nenhum, né? Pra você chegar tranquilo no seu destino, né? Todo canto do Brasil tô falando, gente, né? Porque agora esse feriado aí, gente, ele é feriado mundial, não é só do Brasil. Esse feriado é o mundo todo, né? É a celebração da morte e ressurreição do Messias, né? A Páscoa simboliza isso. A ressurreição, a morte e a ressurreição do Messias, né? Então a Páscoa, gente, é aquele banquete que eu falei para vocês, né? Que é o pão ali asmo, mais o vinho tomado ali no Santo Grau. O que é Santo Grau? Santo Grau hebraico, gente, é isso aqui, ó. Depois vocês pesquisam aí, né? Tem vários nomes, né? Mas escrito em hebraico. Isso é a taça de vinho, gente, né? Que vem o vinho, né? O vinho representa o sangue de Jesus Cristo. Então isso que chama Santo Grau. Depois, com uns anos pra cá, que virou taça, né? Então Santo Grau, né? Que chama isso aqui, né? Que o pessoal lá fazia a ceia e depois eles chegavam a comer depois da Santa Ceia. Eles orava ali, aquela Santa Ceia do Senhor, né? Entregando ali o sangue e o pão é o corpo de Jesus Cristo. E depois tinha um banquete, né? Realmente teve o banquete mesmo, né? A comida daquela época, né? Não é comida de hoje, arroz, feijão, era uma comida diferente. Naquela época era outra plantação que existia lá em Israel, né? Então eles faziam ali depois da Santa Ceia a comida, né? E ali eles falavam, né, sobre a pregação, né, que eles tinham que fazer outros dias, né, ganhar almas para Jesus, né? Então foi a Santa Ceia. Então a Santa Ceia do Senhor, gente, é isso aí. Não adianta ninguém falar que teve ovo de Páscoa, teve Kinder Ovo, teve Cacau Show, Garoto, Nestlé, Lacta. Não existiu nada disso. Bombom existiu de um tempo pra cá no Brasil, gente. Os empresários viram que ovo de Páscoa eles poderiam ganhar muito mais dinheiro, igual tá ganhando hoje, fazendo ovo de Páscoa. Eles fizeram ovo de Páscoa para quê? Para as crianças pequenininhas, né? As crianças que não tem maldade, acham que a Páscoa, que o ovo de Páscoa sai do coelhinho da Páscoa, que a invenção que eles inventaram. Aí eles fizeram para poder entreter a criança, o pai e a mãe lá no supermercado comprar. Você tá com uma criança pequena, você tá com dinheiro, você tem que comprar. Se não comprar, seu menino vai fazer pirraça, que tem todo. Então o pai, para agradar o filho, vai e compra. Aí empresário que inventaram a Páscoa. Aí isso aí veio de 2000 e pouco pra cá, que inventaram esse tal de ovo de Páscoa. Antigamente não existia, né? Existia só bombom lá, que era bombom mesmo, a caixa de 500 gramas você comprava ali. Hoje em dia as coisas no supermercado tá artificial, né? Tá caro demais e não tem nada, né? Hoje em dia as embalagens hoje tá tudo, você compra ali qualquer coisa, qualquer alimento, tá faltando mercadoria, né? Então o governo então tá errando muito nessas questões, né? Então, gente, hoje vou falar ali da palavra do Senhor agora mesmo, né? Então toma cuidado aí com o trânsito, né? Teve um acidente em João Molevade, né, do BR-262, né?
a carreta ali bateu num carro, né? Uma BR perigosa, gente, 262, né? Ela tem declive e aclive, né? Aclive e declive é subida e descida, gente. É descida pesada e subida pesada. Então chama aclive, que é descida, declive, descida, e aclive, que é subida, né? Então vocês estão cuidado, gente, né? Um lugar muito perigoso, né? A BR muito perigosa, né? A 262, antigamente era 262, hoje acho que é 262, antigamente era BR-381, hoje é 262, né? Então toma cuidado dessa BR, gente, né? É muito perigosa, é muita carreta, muito trânsito, muita empresa por lá de Patinga, João Levade, Coronel Sobrinho Timóteo. Então vocês tomam cuidado, né? Não só lá também, como em São Paulo, Rio de Fora, outras capitais do Brasil, o trânsito tá muito congestionado, né? Daqui uns tempos vai chegar um ponto no Brasil que vamos ter que fazer, o governo vai ter que criar uma medida de fazer rodízio, né? Rodar os carros um dia sim, um dia não. Para quê? Para poder não fazer congestionamento. São Paulo tava, não sei se ainda existe ainda o rodízio de carro, né? Que é um dia sim, um dia não. Para quê? Para não fazer um trânsito mutuado. Assim melhora um pouco a mobilidade urbana de todos nós, né? Então, gente, agora eu vou ler uma palavra para vocês aqui. Vou ler Lucas, versículo 22, né? Capítulo 6, versículo 22. Lucas, capítulo 6, para você acompanhar. Versículo 22. Bem-aventurado o vós que agora tendes fome, porque serás farto. Bem-aventurados que agora chorais, porque a vez de rir. Né, gente? Chorais. Né? Chorar, que é choro. Né? Chorar, gente, é que chora no pé do Senhor. Né? Bem-aventurado também, é igual aquele pessoal que morreu, que Jesus morreu ali na cruz. Eles choraram, né? Choraram ali a ida de Jesus, que Jesus, eles fizeram muito milagre. Aquela época foi muito, gente. A Bíblia hoje em dia, ela é faltosa. Nós não tem Bíblia mais em lugar nenhum no mundo. Nem na Israel tem a Bíblia, né? Eu sei, eu pesquisei e depois falar para vocês também. Eu vou pesquisar na Bíblia também a morte dos 12 apóstolos. Isso aí mais pra frente eu vou explicar o que aconteceu com eles, né? Então, gente, bem-aventurados agora chorais, porque a vez de rir, né? Chorou, né? Choro, igual a gente busca o Senhor, né? A gente chora também, né? Pela salvação das almas, né? A gente paga preço, né? Então a gente fica triste. Igual eu hoje fiquei triste, né? Meu coração não tá alegre, por causa de quê? Vidas que morreram aí no acidente, foram ceifadas, né? Então, eu tô triste, meu coração tá triste. Não só por isso, gente, porque eu tenho temor de Deus, eu tenho compaixão ao próximo, né? Há vidas também se perdendo na Palestina, lá em Gaza, FEPAL, né? Tá tendo lá aquela guerra, né? Então eu tô triste com aquilo, né? Meu coração tá triste, né? Não só por isso também, gente, mas a guerra da Ucrânia, né? Tá triste. Eu tô triste no meu coração também, o que tá acontecendo com o Brasil. Não vou falar o que é, porque você já sabe o que é, né? Cidadão que tá no governo destruindo o Brasil. Então meu coração tá triste, que tá acontecendo com o Brasil e com o mundo, né? Mas a gente já sabe que é princípio de dores, né? Então a Bíblia do Senhor tá se cumprindo, né? Os dias estão passando rápido, né? A noite tá chegando muito rápido e o dia também chegando rápido, então. Por causa de quê? Pra palavra do Senhor se cumprir, né? Rumores de guerra que tá acontecendo aí. Rumores de guerra pelo mundo, né? Não é coisa boa, né? Que eu fiquei sabendo aí notícia de um oficial general dos Estados Unidos, CIS inteligente dos Estados Unidos, ela tava falando que tem crianças morrendo queimada, carbonizada, né? Por tropas militares, né? Israelenses. Eu fiquei até triste e passando fome, né? Isso aí depois eu vou falar mais para frente, né? Quando tiver pouca pregação aqui, tiver um versículo só da Bíblia, eu vou falar sobre isso, né? Vou pregar a palavra, eu vou falar primeiramente, depois vou pregar a palavra, né? O que está acontecendo lá fora. Não falei aqui porque hoje eu preparei mais para pregar para vocês, né? E eu vou ler aqui agora. Bem-aventurados seres quando homens
vós aborrecei quando vos separei injuriamente, rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Né, gente? Bem-aventurado, a gente tá falando aqui, é quem anda na presença de Deus, que sofre tribulação nesse mundo, que sofre perseguição por amor à palavra do Senhor, né? Então, quando Deus recolher nós, vai ser glória, né? Que esse mundo viemos para poder ser diferente, né? Igual Simão passou muita luta, muita guerra, né? Muita tribulação, né? Perseguição, até tentaram contra a vida dele aqui na cidade, né? E ele venceu essa guerra, né? O inimigo hoje passa o pé dele bem recuado, né? Porque está com medo, né? Porque ganhou notoriedade todo mundo aqui, todo mundo ficou revoltado, todo mundo queria fazer até justiça, né? Muitas pessoas foram revoltadas, né? E que Simão já é conhecido, Simão já é filho do morro, né? É cria do morro, igual eu sou cria do morro, eu tenho 40 anos de São Pedro, né? E se acontecer uma coisa comigo aqui, o pessoal vai revoltar também, as pessoas que gostam de mim, né? Por causa de quê? Eu sou cria do morro, né? Não faço mal a ninguém, mas se vir um moleque que não vale nada tentar contra a minha vida, o pessoal vai revoltar e vai querer fazer justiça com a mão, né? Mas bem-aventurado que anda no caminho do Senhor, que teme o Senhor, que faz a vontade do Senhor, né? Fazer a vontade de Deus, gente, renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, né? O pecado do mundo hoje está muito grande, gente, está grande demais. Isso chega a narina do Senhor dos Exércitos lá em cima, e ele volta a respirar com ar. Jesus também respira, gente. Ele manda o ar para a terra aqui, manda, e vem vento aí, e sai tornado, ciclone, ventos aí que eu nunca vi na vida, chuva aí, por causa de quê? Ele já está aborrecido com a civilização. A civilização que eu falo, o mundo inteiro, entendeu? Muitas pessoas, caminhos da droga, caminho da prostituição, caminho dos adultérios, homem virando mulher, mulher virando homem, igreja da libertinagem, igreja da Jezabel, igreja da prostituição. Então o Senhor já está cansado dessas igrejas, né? O Senhor não tem mais prazer nessas igrejas podres, né? Que ele tem sede de justiça, gente. Sede de justiça. O que é a justiça, gente? Divina. A justiça divina, gente, é pregar o evangelho. A justiça divina, gente, é ganhar almas para Deus. A justiça divina é ajudar o próximo, né? Amai-vos o outro como vos amei. Nós temos que amar o próximo. Né? Igual chegou um rapaz aqui, bêbado, né? Embriagado. Pegamos ele e levamos em casa. Mas um dia eu chamei a atenção dele, puxei a orelha dele. Não, você não vai beber para a igreja mais não, que Simão não gostou, chegou lá bêbado, não. Né? Aí ficou todo sem graça. Então, se você for bêbado, você nem vai lá. Então ele nem está aparecendo, ele está com vergonha, né? Da palhaçada que ele fez, né? Ajudando o rapaz, tentando ganhar ele para Jesus, e ele chega aqui bêbado e ainda cai na casa do irmão Simão. Então eu chamei a atenção dele, conversei com ele, ó, se eu for bêbado na igreja, nem vai lá. Vai lá são, né? Não bebe, não fuma, não usa droga, não vai lá são. Não vai lá beber para poder, você vai lá, você pode prejudicar aquele rapaz. Então, gente, a gente tem que ter o amor de Cristo, a gente tem que ter compaixão ao próximo, tem que amar aquela pessoa, né? Hoje em dia não tem amor mais, né? O amor fraternal. O que é amor fraternal, gente? Fraternidade, gente, ajudar o próximo, né? Hoje em dia não tem amor, cadê o amor? Né? O amor e o temor a Deus, ninguém tem, né? As igrejas estão aí pregando qualquer evangelho, eles vão para o inferno e quer levar mais alma com ele para o inferno ainda, porque são sepulcro caiado, sepulcro vazio, não tem nada de Deus, né? Não tem Espírito Santo, não tem nada, né? E tem pessoas que caem na laraba desses malditos, né? Mas eu vou ler aqui na palavra, né? Não, depois vocês vão me corrigir. Homens, vou ler aqui agora 23. Folgai neste dia, exaltai, porque eis que é grande o vosso galardão. Tá vendo? Exaltai. O que diz a Bíblia? Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados, né? Exaltai, né? Porque você anda na presença de Deus. Quem te exalta é eu? É o homem? Não, é Jesus Cristo, né? Ele está vendo a nossa guerra aqui na terra, né? Que nós estamos passando guerra, nós estamos passando tribulação também, gente.
né? O cristão, ele sofre muito. O cristão verdadeiro, o cristão raiz, sofre muito, gente. Sofre muito por causa de quê? Por causa das perseguições do mundo, né? Porque o cristão não ama o mundo. O cristão verdadeiro, ele ama Jesus Cristo. Ele prega o evangelho, né? A boas novas da salvação em Cristo Jesus, né? Então, o galardão do cristão verdadeiro é grande com o Senhor nos céus, né? E o crédito com o Senhor lá em cima é grande também. Por causa de quê? Porque estão pregando o evangelho, né? Por amor à obra, o cristão é perseguido, né? Então, gente, aqui eu vou ler aqui. Eis que grande galardão e o céu, pois assim faziam os seus pais e os profetas. Né? Os profetas, qual foram os profetas, gente? Os apóstolos, né? Tiago, Simão, Pedro, né? Samuel, né? Judas não tá, que Judas ele traiu Jesus, né? Ele seguiu Jesus, mas depois traiu, né? Então, os profetas, gente, daquela época, e falando não só daquela época, e falando dos profetas de hoje, os verdadeiros, gente, nesses vagabundos aí que fica levando dinheiro do povo ou não, curtindo carrão não. Tô falando dos profetas de antigamente e de hoje. A Bíblia só não fala de antigamente, fala daquela época e até os dias de hoje. Até quando nós for desse mundo e se ela ficar por aqui também, né? Que ela vai ser extinta do mundo, né? Quando Jesus voltar, ela será extinta do mundo, né? Não vai existir mais briga, né? Quem foi salvo. Quem não foi, vai queimar com o anticristo lá no inferno, né? O anticristo e os demônios vai queimar no inferno, né? O fogo é eterno, né? Que o inferno existe. O inferno é real, né? Tem gente que acha que o inferno existe. O inferno é real. Existe céu, terra, mar e fogo, hein? Como é que vai ser inferno, né? O inferno existe, é real. Mas os ricos, porque tem de vós consolação. Tá vendo aqui, ó? Ai vós que estáis fartos, tá vendo aqui, ó? Falando dos falsos profetas, gente, aqui, ó. Ó, mas vós ricos, porque tende a vossa consolação, né? Tá vendo, gente? Falando daqueles dias, 2025 anos atrás, aos dias de hoje, né? E de vós que estáis fartos, porque tereis fomes, né? Que vós que agora rides, porque vos lamentais e chorais, né? Então, nós temos fome da palavra do Senhor, né? Somos fartos pelo Espírito Santo de Deus, né? E lamentais e chorareis, né? A gente chora, a gente paga preço, a gente cuida, não só de você do Brasil, a gente cuida do mundo, gente, do mundo. O Espírito Santo, quando apareceu para Simão, né? Quem me deu a visão, ele apareceu dando a ele as nações, entregou na mão dele as nações. Não é só Brasil, não, gente. Essa igreja é para todas as nações, né? Tá indo aqui, tá indo lá do outro lado do mundo. Tá indo lá que é país de guerra, né? As pessoas estão vendo a nossa pregação aqui, né? Então tá indo longe a palavra do Senhor, né? E vós, quando todos homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas, né, gente? O que é falso profeta? Você chega ali, o cara tá pregando a palavra do Senhor. Aí quem conhece a palavra não é bobo. E quem tem Espírito Santo também não é bobo, né? Consegue ver a diferença do profeta verdadeiro e do falso, né? Falso profeta não prega para Deus, né? Não adora a Deus, adora o diabo, né? Porque não faz a vontade de Deus, né? São sepulcros caiados, né? Então são falsos profetas. O que tem mais hoje no Brasil e no mundo, né? Falsos profetas, né? Um povo que é contra a palavra de Deus, né? Ai de vós, que homens que vós disseres, porque assim faziam os pais. Agora eu me disseste, que eu errei aqui. Mas vós que ouvi, amais vós o inimigo, fazei bem ao que vos aborrece. Eu tenho que ter raiva do meu inimigo? Não, eu não tenho inimigo, né, nessa terra, né? Na verdade eu tenho inimigo sim, mas não moro aqui, moro em Belo Horizonte, né? Um cara que trabalhei para ele, ele fez uma grande maldade comigo, né? Inventou uma mentira com a polícia, chamou a polícia para mim, inventou um falso testemunho e queria internar no hospital de doido, né? Mas ali eu entreguei para Deus, ao Senhor. Essa alma entrega para Deus, né? O cara é da maçonaria,
né? Então entreguei para Deus, mas eu tenho compaixão à alma dele, né? Que é um cara que eu não deseja o mal para ele. Então nós temos que amar nosso inimigo. O cara pode fazer maldade que for com você e sua família. Você tem que amar ele a mesma coisa, né? Você tem que amar aquela pessoa. Você tem que amar o drogado, você tem que amar o traficante. Não amar as coisas que ele faz, mas tem que amar o viciado, nós tem que amar o bebo, nós tem que amar os cachorros, nós tem que amar os animais, né? Nós tem que amar os nossos inimigos, né? Nós temos que amar o inimigo, não o diabo não, estou falando da pessoa terrestre, pessoa que está viva nessa terra. Então você tem que amar aquela pessoa, não amor assim. Eu não gosto daquela ação daquela pessoa, mas eu amo ele em Cristo Jesus, que ele pode mudar o coração, né, através de uma palavra do Senhor. Então nós temos que amar o próximo. Amai-vos o outro, vos amei. Jesus também, gente, quando ele foi morto na cruz ali, no Gólgota, né? Gólgota em hebraico significa caveira, né? A caveira o quê? É a morte, né? Hoje em dia, na Força Armada Brasileira, que tem o curso aí de comando de forças especiais, né? Que é pai, né? Paraninfo das polícias do Brasil, a caveira que simboliza a morte. E também antigamente a caveira no Gólgota simbolizava a morte, né? Então Jesus ali foi crucificado ali no Gólgota, né? Naquela cruz ali do Calvário, né? Então o Gólgota significa caveira, né? Caveira, em hebraico chama caveira, né? Então nós temos que amar o próximo, não importa a pessoa que seja. Pode ser a pessoa que está morrendo no leito do hospital, tem que amar. Aquela pessoa que está com a doença pior do mundo, você tem que amar aquela pessoa, né? Amai-vos o outro como vos o amei, né? Se nós amasse igual Deus fala aqui na Bíblia, gente, e as pessoas fazessem o bem ao próximo, o mundo seria melhor, as coisas seriam melhor, né? A vida seria melhor, tudo esse mundo seria melhor, né? Mas infelizmente as pessoas não amam um próximo. Ama hoje em dia, eles amam bebida, droga, prostituição, adultério, pornografia. Ama essas coisas. Essas coisas não é para amar, gente. Essas coisas é para odiar. Porque isso aí tudo é pecado, gente, né? Pecado. Tem pecado e pecado e pecado. E vai só subindo, né? Então isso aí não tem crédito com Deus, né? Agora eu vou ler aqui o 26. Ai de vós que todo homem o disser que porque assim fazia. Já li já, 27. Eu vou ler aqui agora. Bem dizei, mal dizei, orai o que caluniam, né? Bem se o cara estiver falando mal ou bem de você, ora para ele. Que se ele está te defamando, te caluniando, ora aquela pessoa, né? Então ora por ela, né? Ora por ela para Deus poder quebrantar o coração ali e tirar aquele peso, aquela maldição que está no corpo daquela pessoa e ela volta a ser um cristão. Ser cristão, gente, é carregar a cruz com Jesus, né? Carregar a cruz é isso aí que nós passamos, tribulação, luta, perseguição, né? E nós somos assim, mas eu não ligo para carregar essa cruz não, gente. Já carreguei há 25 anos atrás. Isso para mim hoje se torna um fardo leve. Já carrego essa cruz há 25 anos atrás nas minhas costas. Desde que eu aceitei Jesus, esse fardo veio sobre mim. E eu tive força, mesmo na fraqueza, espiritualmente, eu estava com Jesus ali, né? Porque eu estava sendo enganado pelos falsos profetas também. Portanto, hoje sai de todos eles, né? Um sistema podre religioso, que eu tenho até nojo. Quando eu vejo o celular, eu deleto na hora. Me dá vontade de vomitar quando eu ver, ainda mais se passou Mirim, que não vou falar o nome dele, né? Pregando heresias. Falsos profetas, falsos pregadores, falsos cantores gospel, não cantam para Jesus, cantam para o diabo, né? Nem ouve esse pessoal, me dá até nojo, né? Eles fazem campanha para eles mesmos, gloriam eles mesmos, idolatram eles mesmos e o povo anda na miséria, né? Até a igreja fizeram aí uma estátua de ouro idolatrando um certo pastor, aí tomei até nojo, quando vejo eles apago na hora, né? Como pode eu ter batizado essa igreja, não arrependo muito, né, que antigamente era boa, e hoje o povo brincando com a palavra de Deus. Dá nojo, passo bem longe desse ministério podre, né? São sepulcro caiado, né? Então eu vou ler aqui agora. Hei de ter uma face, oferecer-lhes também outra face, e também houver tirado a capa e a túnica, recuses. Então, gente,
Se a pessoa te dá, bater na sua face, dê a outra face para bater. Por quê? Você não faz justiça com a mão, não. Entrega para Deus. Deus depois faz justiça, né? A Bíblia fala que se fere com a espada é ferida. Se você dá um tapa e dá outra face, e se bater, dá outra de novo. E vai embora. Entrega para Deus. Depois você vai ver quando você quer a pessoa. Deus faz justiça com as próprias mãos dele. Então o cristão ele não tem que, eu vou revidar, eu vou brigar, eu vou bater. Não, você tem que agir como cristão. Tomou um tapa, dá outra face, né? Aceita ali, vai embora. Engole seco, vai embora, né? Mas ora a Deus aquela pessoa, que depois Deus vai lá e faz a justiça com a própria mão dele. Que Deus é amor, Deus é justiça, Deus é fogo consumador, né? E qualquer que um pedir e tomar o que não comeis e pedir, e com os homens faças a mesma maneira que fazeis vos também, né? Qualquer uns que pedir, tá vendo, gente? Que qualquer uns que homens que façam as mesmas maneiras fazer que vos também, né? Fazer, gente, a palavra, andar na palavra do Senhor, fazer as vontades do Rei, servir somente Jesus Cristo, não fazer as vontades carnais, barnais desse mundo, né? E se amardes o que vos amam, que reconheceis, tereis também pecadores que amam aos que amam. E se fizerdes bem, que vos fazeis, que a recompensa tereis também pecadores, e fazer os mesmos. Emprestastes aqueles que esperam tomar a que quer, a recompensa tereis também pecadores que emprestam aos pecadores, que tomarei receber tanto outro. Né, gente? Se eu fazer a obra do Senhor e olhar uma mulher com desejo, eu estou pecando, né? Isso aí já é desejo carnal. Mas se eu passar na rua e vejo uma mulher quase sem roupa e não olho com desejo, e passo e olho e nem olho, né? Eu não olho, né? E eu não estou pecando. Eu pecar é eu olhar e desejar. Então eu estou pecando. Não estou pregar a palavra aqui, chegar na rua, eu estou de olho na mulher, estou de olho em outra, né? Eu já estou pecando, né? Então a minha palavra aqui não tem efeito, né? Mas se eu tiver aqui firme na palavra e sair na rua, não olho para mulher como se fosse uma estátua de madeira, eu não estou pecando, eu estou passando, olhando normal, que eu tenho que olhar para a rua normal, né? Mas se eu olhar com olhar de desejo carnal, a minha obra já não tem sentido, né? Agora, eu vou ler aqui os 35. Aqui, mais, pois, vossos inimigos, e farei bem emprestai. Esperastes, será grande o galardão. Tá vendo, gente? A gente tem que amar os inimigos. O cara pode fazer o mal que for. Eu tenho que amar o inimigo. Né? Igual meu irmão aqui, a polícia prendeu ele. Né? Eu não tenho que ter raiva da polícia. Né? Eu, mesmo não gostando da ação da polícia, eu tenho que amar eles me do jeito, né? Eu tenho que amá-lo, né? Que ali, atrás da farda, tem um policial ali, vestido a farda, né? Um ser humano. Eu tenho que amá-lo mesmo, eu não gostando muito das ações deles, né? Que eu também não, quando eu vejo que tá demais, eu fico meio nervoso também, né? E eu solto o cachorro, mas só que eu tenho que amá-lo a mesma coisa, eu tenho que me segurar, me conter e deixar a justiça do homem trabalhar. Mas eu não posso ali, vou vingar, vou fazer isso, fazer aqui, nada. Não, eu sei da lei, eu conheço justiça lá fora, conheço corregedoria, né? Se eu quisesse fazer isso, fazia, tranquilo, né? Conheço a lei pra caramba lá fora. Que eu conheço de polícia aí fora, não tá no gibi, mas não vou fazer isso, por de quê? Eu vou prejudicar a vida de um trabalhador, então eu não posso querer fazer justiça com as mãos, né? Então eu tenho que, na legalidade da lei, respeitar a lei também, né? A gente tem que ter respeito, disciplina, né? E não desacatar nenhuma autoridade, né? Mesmo que tá ali, você conversa numa boa, né? Então vou ler aqui agora. E os filhos autistas, tá vendo que, ó, aqui, ó. E os filhos do Altíssimo, agora vocês estão lendo a palavra do Senhor, estão crendo, né? São filhos do Altíssimo. A nossa riqueza não tá aqui. Galardão, gente, é puro ouro, né? Aquilo é real, né? Tá lá em cima no céu, né? Já viu que as coroas de ouro que o rei tem? Se rainha tem? Lá em cima também você vai ter. Mas a sua vale muito mais do que a deles. A dele é só terrena. Mas lá em cima é grande,
né? Quanto mais é sua obra, mais é o galardão com Deus, mais é o crédito com o Criador, né? E ele agrada disso, né? Que tem pessoas sinceras, humildes e verdadeiras que pregam o evangelho, né? E eu sou verdadeiro, né? Eu sou humilde, eu sou sincero, eu sou amoroso, eu tenho compaixão, eu tenho amor ao próximo, eu tenho amor ao Brasil, eu tenho amor às nações, né? Não tem amor que está conhecendo as nações, mas tem amor em todas as nações. Que toda nação é de Jesus, hein? Toda nação Jesus vai vir buscar. Todos eles Deus vai vir buscar. Os dele, lavado e remido. Toda nação Deus vai buscar, né? Todos vão prestar conta para Deus. Até o diabo que está fazendo essas guerras aí, matando tanta gente, ele vai prestar conta para Deus. Até o diabo. Ele vai ter que jurar tudo que ele fez nessa terra perante o tribunal de Deus lá em cima. E vai ser feio, né? O julgamento dos falsos profetas, o julgamento dos macumbeiros, o julgamento do homem que gosta de homem, da mulher que gosta de mulher, para de quê? O homem tem que se arrepender do pecado, né? Isso é pecado, né? Isso é brinco, gente, né? Isso é pecado. O homem tem que gostar de mulher e mulher gostar de homem. Fora isso é presença do cão, né? Então nós temos que gostar de, o homem tem que gostar de mulher e mulher gostar de homem, né? Porque nossa geração, gente, nós estamos partindo, né? Eles estão vindo, né? Então essa geração nossa tem que ser educada com disciplina. Essa igreja ensina muita coisa, gente. Ela não ensina só o evangelho, ensina muita coisa, né? Que fica ligado com o Brasil e o mundo, né? Então vou ler aqui no 3. Não julgueis, não serei julgado, tá vendo? Eu não estou julgando, gente. Eu estou falando que tem como o homem voltar à sua origem de fábrica. Tem como a mulher que faz essas coisas erradas voltar à origem de fábrica, o quê? Buscando a palavra de Deus, né? Se convertendo, aceitando Jesus Cristo. Deus vai moldando o coração. Deus vai limpando, vai tirando aquele espírito ali de prostituição carnal. Deus vai tirando aquilo ruim daquela pessoa, né? Eu vi um testemunho hoje que o rapaz gostava muito de dar ré no quibe, né? A gente dá ré no quibe, sabe o que é, né? Para não falar palavrão, gente, né? Tem que respeitar vocês, a plataforma, né? Que tem muita gente vendo, né? Tem criança vendo, então o cara gostava de dar ré no quibe, mas o cara, ele se converteu a Jesus Cristo, né? Arrependeu dos seus pecados, né? Andava, chamava, ele tinha até o nome de ela, né? E ali ele se arrependeu dos seus pecados, né? Se entregou a Jesus, começou ali voltar à origem dele de fábrica, né? Ele voltou a ser homem, né? Igual homem raiz, homem macho, né? Voltou a ser um macho. E ali ele conheceu a jovem na igreja, casou e tem filhos com ela e está feliz, né? E eu fiquei feliz em ver que o rapaz estava no caminho das trevas e voltou sua origem de fábrica, né? Quer dizer, Deus fez o homem para a mulher, mulher para o homem, né? Fora isso, procedência do cão, né? Isso tem conserto, gente. Abandonar o pecado, abandonar o mundo, né? Se vir Jesus Cristo, Deus tira todo esse mal, essa maldição que está no corpo desse homem, dessa mulher, do Brasil e do mundo, né? Isso tô falando do Brasil só não, estou falando do mundo. Eu não tenho preconceito contra isso não, porque eu tenho amigos meus que dá ré no quibe aqui, mas eu respeito ele, né? Eles me respeitam também, né? Eles nunca me desrespeitou, nunca me cantou nem nada, e sempre respeitei, conversa normal, mas tem como Deus libertar. Ainda não é liberto porque não conhece a palavra de Deus. Se conhecesse, já tinha voltado à origem dele de fábrica, né? Voltado a ser homem. Mas eu respeito a sexualidade do homem e da mulher, né? Tem amigo sapatão aqui e tem amigo que não é muito, gente, né? Que eu não gosto muito de muita amizade, que seja uma coisa que, né? Não tem nada contra, mas não gosto muito de misturar muita coisa. Mas eu tenho assim poucos amigos essa coisa errada, né? Essa coisa patológica, né? E homológica, né? Então ele tem conserto, tem só abandonar o pecado, né? Serve para o mundo inteiro, né? Porque o que está acontecendo, gente, de homens afeminados, de mulheres afeminadas, um trem esquisito, uma coisa surreal. Isso aí na minha época não tinha tanto essas coisas, né? Que era mais escondido. Mas hoje o trem tá escancarado, né? Tá uma bagunça, né? Então eu já não gosto muito quando eu vejo certo coisa. Não tem preconceito nenhum contra nenhum deles, né? Que eu tenho que amá-lo
tem que amar ele e tem que amar aquela mulher. Mas o amor de fraternidade, né? Compaixão àquela alma, ter misericórdia daquela alma, né? Mas não ama aqueles que eles fazem de errado, né? Eu não amo isso, né? Que Deus não ama o pecado. Então eu vou ler aqui agora. 39. Dizer que a parábola, a palavra do Senhor. Porventura, o cego guiar cego, tá vendo? E cair ambos na cova. O que é cego guiar cego, gente? Falsas igrejas, gente. A palavra está falando das falsas igrejas. Daquela época aos dias de hoje. Se você for na igreja, você é cego. Eu fiquei em BH 13 anos com minha ex-mulher. Eu era cego. Eu ouço essa igreja, mas eu vou falar assim, não estou de acordo com essas palavras aqui não. Eu não concordava não. Porque o Espírito Santo está tocando para sair fora. Eu vou sair fora. Eu estava cego. Eu era cego. É um cego e outro cego é de quê? Quem passou também é cego. Porque quem não tem Espírito Santo não tem nada não, gente. Não tem nada com Deus. Não tem parte com Deus lá em cima nos céus, não. E nem moradia no céu também, não. É um cego e outro cego, né? Então você vai essas igrejas falsas aí, ele já põe cegueira em você e já é cego, porque Deus não tem nada com eles mais, né? O Espírito Santo já saiu deles, né? Não quer mais, não habita em igreja tempos sepulcro caiado. Então Deus não quer saber esse povo, não. Deus não está nem preso, não, né? Desde que mundo e mundo Deus é Deus, né? Então Deus não quer nem saber desse povo, né? Então é um cego e outro cego. Então saia fora dessa cegueira aí, gente, né? Agora olha aqui para vocês. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Quem que é nosso mestre? Jesus. Nós somos o que de Jesus? Discípulos, né? Aqui é a igreja. Simão é discípulo. Ele não é superior a Deus, não, gente. Ele é inferior. Inferior, né? Ele Deus é primeiro lugar e Simão segundo lugar na terra. Na terra global, né? Não é nacional, global. Porque essa palavra tem lá do lado do mundo, né? Agora a gente está conversando com ele, uma mulher lá do exterior, né? Conversando com ele, né? Uma mulher importante, né? Finíssima, né? Quis amizade com ele para conversar, né? Porque é um cara que conversa com o mundo inteiro. Já conversou com rainha, já conversou com a rainha de palácios, mulher que tem muito dinheiro, comanda a nação, já orou para o exército americano aqui, para sair de um país de guerra aí, né? Então é um rapaz famoso, né? Internacionalmente e nacionalmente. O que é internacionalmente? Do Brasil e exterior, né? Em nome de ser falado em todo canto do mundo, né? E o discípulo, eu vou ler aqui agora. E porque atenais o argueiro, né? Que está o olho, e teu irmão não repara a trave, que está no próprio olho. O que é trave, gente? Você não pode julgar, igual eu falei aqui agora do homem que gosta de homem, mulher com mulher. Né? Eu não posso, que nojo, que... Não, gente. A gente tem que amá-lo mesmo jeito, né? Se tiver um parente, um amigo, um colega, você tem que amar aquele colega seu, né? Você não tem que ir ali, eu tenho nojo de fulano gosta de homem. Tem nojo que a mulher gosta de mulher. Não, você tem que ir lá com o amor da palavra do Senhor, pregar o evangelho e ganhar aquela alma para Deus, né? Para aquela alma se arrepender, largar aquela vida errada, né? Se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí tudo volta ao normal. Aquele homem que gostava de homem começa a gostar de mulher, que a mulher que gostava de outra mulher começa a gostar de homem, né? E isso aí tem que ter um casamento em Cristo Jesus também. Não pode, porque eu gosto de homem, eu vou sair, eu comecei a gostar vou falar uma simulação, né? Eu sou homem, né? Graças a Deus eu sou homem, né? Eu gosto de outro homem e agora eu agora voltou a configuração de faca e eu vou pegar as mulheres. Não, tem que ter aquela mulher sua cristã, né? Tem que orar a Deus para Deus ver se Deus, Espírito Santo revela se aquela serva é para você, porque senão seu casamento vira merda, né? Então Deus não quer isso para você, Deus quer o melhor para você dessa terra, né? E como podeis dizer ao irmão que deixa, já li, né? Porque na árvore que dá mau fruto, uma árvore que dê bom fruto. O que é árvore dá mau fruto, gente? O que é árvore? A árvore que dá bom fruto e mau fruto
É o evangelho, gente. É o evangelho do Senhor, né? É o evangelho. Não estou lendo nem hebraico, que eu não entendo de hebraico, não. Eu estou aprendendo um pouquinho com o hebraico, né? Mas é o evangelho, gente. É o evangelho. É o evangelho do Senhor. Aqui é a árvore que dá o quê? Bom fruto, gente, né? Então aqui tem crédito com o Senhor lá em cima, né? Por isso que essas mulheres aí foi curada, né? Gil Casca e lá de Carmésia, né? Verdade. Foi curada de quê? Aqui tem crédito com o Senhor. Aqui o Senhor atende, gente. É na velocidade da luz, né? As bênçãos que chegam assim, vup, 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 sobe e desce por causa de quê? Aqui tem crédito com o mestre, né? Crédito com lá em cima, né? Não tem crédito com o homem aqui na terra, não tem crédito lá de cima, né? A nossa conversa é com Jesus do céu. Então, por isso que as bênçãos vêm rápido aqui, né? Muita gente recebeu bênção aqui, né? Então, é a árvore que dá bom fruto. É a árvore que dá bom fruto colhe, né? Então essa árvore que dá bom fruto. E essa, qual que dá mau fruto? Dos falsos profetas, né? É falso testemunho, falsas revelações, falsas enganações, falsas doutrinas, falsas pessoas que estão possuídas de demônio para cair no chão, que aquilo é um teatro. Então são árvores de maus frutos, né? Árvores malditas que Deus nem olha. Deus não quer nem saber desses homens aí. Quando eles morrer, é lago de fogo, né? Lá no inferno eles vão queimar lá com o diabo, com tudo, né? Então a árvore dá maus frutos, né? Então eu vou ler aqui agora, 43. Ao homem, bom tesouro do seu coração, tira bem o homem e o mau homem do tesouro do seu coração. O que é o homem de bom coração e o homem de mau coração do tesouro? Riqueza, gente, né? Se essa igreja aqui pregar o evangelho e ganhar almas, né? A igreja ficar rica, igual esses falsos profetas, ficar egoísta, querer só as coisas para a igreja. Você acha que Deus vai agradar? Né, Simão? Deus não vai agradar, né? Tesouro tá tirando o quê? O suor, a lágrima do povo, humilde trabalhador. Que eu também já trabalhei em BH, gente. Já passei guerra, saí de madrugada para poder ir trabalhar em fábrica de carro, né? Em outras empresas lá. Então eu passei muita guerra, né? Então se eu for nessa igreja arrancar meu dinheiro, eu tô dando para o quê? Tesouro, né? Que é isso? Tesouro é o quê, gente? Riquezas para esses bandidos aí. Então se a igreja ficar rica, melhorar a situação financeira e não fazer o que está na palavra e ajudar o próximo, Deus depois cobra também para o pastor Simão. Cobra de mim, né? Cobra de todos nós, né? A árvore tem que dar bons frutos e o tesouro tem que ser semeado, né? A semeadura, né? A gente tem que compartilhar com as pessoas. Exemplo, essa Páscoa. A gente não gosta de Páscoa, eu não gosto também. A gente sabe que a Páscoa é alimento, né? E a Santa Ceia ali. Mas a igreja pode fazer uma ajuda, ajudar umas crianças, pegar uma criança ali, comprar um ovo de Páscoa, só para poder a criança interter. A gente sabe que aquilo é enganação mesmo. Mas pode fazer uma boa ação, né? Ajudar uma criança, ajudar um órfão ali, ajudar uma viúva, né? Com remédio, comprar remédios, né? Pagar o lugar que a pessoa. A igreja, é isso que é bom tesouro, gente. Bom tesouro é isso aí. Tesouro é que a gente fala, é ouro. O tesouro, gente, significa dinheiro, fortuna, né? Dinheiro infinito, né? Então é tesouro, né? Então eu vou ler aqui agora 47. E porque me chamais Senhor, filho, fazer o digno, qualquer um que vem a mim e ouve minhas palavras, tá vendo, né? Tá vendo aqui, ó? E qualquer um que vem a mim, ouve minhas palavras e observa, né? Eu tenho que ouvir e observar aqui, ó. Ouvir aqui, igual eu hoje tava ali estudando a Bíblia, né? Para poder pregar aqui. Ouvi, observei e gravei aqui, ó, né? E observa, né? As palavras do Senhor, né? E porque chamais o Senhor, vai que vós é digno, qualquer um que vai a mim, as minhas palavras observa. E vos mostrarei e semelhante. Semelhante o que, gente? A palavra do Senhor, a palavra dos apóstolos de antigamente. Então aqui é semelhante, né? A palavra dos apóstolos, né? Que fala na verdade, né? E semelhante ao homem, edificou a casa e cavou e abriu bem o fundo, o alicerce sobre a sua rocha, né, gente? Cavar seu fundo, gente, é pregar o evangelho raiz, igual antigamente. Nós estamos pregando, estamos voltando a pregar o evangelho raiz. Por de quê? Porque o amor de muitos tão frio. Tem muitas pessoas que é sepulcro caiado,
não tem mais o Espírito Santo de Deus, não tem mais revelação, não tem mais cura, não tem mais louvor, não tem mais nada. Por causa de quê? Porque hoje em dia a igreja hoje virou comércio, né? Virou bagunça. O mundo hoje está dentro da igreja, das igrejas de fora, né? As igrejas hoje, que era tradicional, virou mundana. Então aqui, gente, é a igreja raiz, né? Que prega o verdadeiro evangelho, né? E a corrente naquela casa que não poderá abalar, afundada sobre a rocha. Tá vendo, gente? Fundada sobre a rocha. Aqui igual nós é rocha pura, né? Que anda na lei, na verdade, né? A palavra do Senhor. Mas que houve, então, pratica a semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra, e o alicerce que bateu ao impeto, corrente de fogo. Caiu sobre ele grande ruína daquela casa, né? Então, gente, aqui é sério, né? Igual Simão apareceu o Pai, o Filho e o Espírito Santo para ele. Por quê? Aqui significa, gente, que Jesus entregou para ele todas as nações, né? Eu tenho conhecimento que é aquilo. Deus entregou para Simão todas as nações. Simão é a autoridade do mundo. Ele é mais que papa, ele é mais que rei, ele é mais que rainha, ele é mais que presidente, ele é mais que exército, ele é mais que marinha, ele é mais que aeronáutica, ele é mais que a polícia do Brasil e do mundo, ele é mais que chanceler, ele é mais que diplomata, ele é mais que ministro de defesa, ele é mais que político de todo mundo. Então Deus entregou para ele o mundo, né? As nações. Porque aqui não prega só o Brasil, aqui prega para as nações, né? Se arrepender e converter ao evangelho da salvação, né? Das nossas almas, né? Agora eu vou ler aqui Romanos. Tô com essa mansa. Não, tá tranquilo. Em Romanos 12. 12. Consagração a Deus, a humildade, a fidelidade ao uso dos seus dons. Né, gente? O que é dom? Dom de revelação, dom de línguas estranhas, né, Simão? É verdade. Dom de cura, dom de louvor, dom de pregação, dom de missionário, né? Dom de levita, né? Dom de consagração, né, Simão? Vários dons, são o quê? São 12 dons, né? São variados. São vários dons, gente. Então são vários dons. Tem para doutor, Dom para doutor, doutorado, né? Então são vários dons, né? Que Deus dá àqueles. Igual aqui deu para Simão vários dons. Igual Deus me deu o dom de curar a pessoa, né? E que Deus me testou, eu também. O dia eu curei uma menina sem eu querer. Depois você olha o negócio do WhatsApp, qual é o negócio depois você lê. Tá, depois eu vou dar. Então, Deus curou a menina através de mim. E eu realmente, fui a encontro essa jovem e falei, Senhor, eu não sou digno de mim de chegar a curar com a menina, não tem poder para isso, né? Porque eu mesmo fiquei incrédulo comigo mesmo. Mas o Espírito Santo me encorajou a curar a jovem. Então Deus me deu esse dom de cura, de curar as pessoas. E deu para Simão também, que curou 2 mulheres, né? Deu dom de cura. E Simão tem dom também de cura, revelação, pregação, né? Um dos melhores pregadores do Brasil e do mundo, né, Simão? Do mundo, né? Não é só Brasil, do mundo. Do Brasil é charlatão, né? Do mundo, né? Porque prega a verdade. Rogo-vos que os irmãos pela que compaixão, aqui, compaixão, tá vendo? O que é compaixão, gente? Amai-vos o outro como vos o amei. Compaixão, compadecer. Né? Nós temos que, igual eu falei agora mesmo, nós temos que amar o próximo. Pode ser o cara que for, pode ser bandido, pode ser traficante. Você tem que amá-lo, mas não amar as coisas que ele faz de errado, né? Ter misericórdia dele, né, Simão? Misericórdia também das coisas, não amar aquelas coisas do mundo, né? Pregar uma palavra de amor a outras pessoas, né? Levar a palavra do Senhor, né? Então ter compaixão, né? Igual Jesus teve compaixão na cruz, né? Que ele falou assim, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem e o que falam, né? Então Jesus perdoou toda aquela maldade, foi a maior maldade do mundo, gente, né? Aquilo ali foi a morte mais brutal do mundo, né? Foi uma coisa horrível aquilo ali, né? Eles
crucificaram Jesus. Foi a pior morte que teve do mundo, gente, do mundo. Nem a guerra compara aquilo lá, né? Ser pregado no madeiro, carregar uma cruz cheia de sangue, com a cruz pesada e apanhando, né? Isso é amor demais, gente, né? Amor por nós, e nós tem que ser grato a Deus por isso, por nós estar aqui vivo, né? Ainda está pregando o evangelho ainda do Senhor, enquanto ele não volta, né? Mas não demora a voltar, não. As coisas vão acontecer muito rápido, né? Rogo, eu vou ler aqui agora, né? Rogo os irmãos pela compaixão a Deus que apresentei vossos corpos ao sacrifício vivo, santos, agradais ao Senhor, que vosso cultura racional, gente. O que é cultura racional? Né? Cultura racional, gente, é que o Simão está pregando aqui, a palavra do Senhor. É o que? Raciocínio, né? Tá falando aqui a palavra do Senhor. Então é a cultura racional aqui, a Deus, o culto que a Deus, a Jesus Cristo, a Yeshua, né? Ao Criador do céu e da terra. Então é a cultura racional, né? Não conformeis que este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que tenha experimentos que seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus, né? Não conformeis com que este mundo, mas transformais, tá vendo? A gente não tem que conformar com as coisas desse mundo. Eu também não conformo, gente, igual eu falei aqui agora. Eu tenho compaixão, eu não conformo com guerra, eu não conformo com droga, eu não conformo com bebida, eu não conformo com prostituição, eu não conformo com comunicação, eu não conformo com homem trair homem, mulher trair mulher, eu não conformo com nada disso, né? Não conformeis com as coisas do mundo, né? Não está de acordo com aquilo, né? Mas fazer a obra do Senhor, né? Então, não conformei com este mundo, mas transformai pela renovação. O que é renovação, gente? É levar o evangelho, né? Boas novas de Jesus. Jesus cura, Jesus liberta e batiza com o Espírito Santo e leva para morar nos céus, né? É a renovação, né? É o conserto com Deus, né? Porque nós viemos do mundo todo de evangelho podre, né? Evangelho do sepulcro caiado, né? Eu já falei para vocês que eu já vivi uma vida destruída antigamente. Eu vivia na prostituição, eu pegava várias mulheres, fazia palhaçada, eu achava que a minha vida é aquilo ali, né? Mas eu tinha ali um coração arrependido de fazer aquelas palhaçadas, né? Eu não conformava com aquela vida que eu estava levando, uma vida miserável, né? Ganhava dinheiro e não tinha dinheiro, porque gastava com bebida, prostituição, ia para motel fazer palhaçada. Então eu estava o quê? Não estava me conformando com aquilo. Então não conformei com as coisas deste mundo, né, gente? Agora eu vou ler aqui agora para vocês. Vosso entendimento, porque vós experimenteis a vossa agradável, perfeita vontade de Deus. Igual aqui, a vontade de Deus, né? Porque pela graça que nada vos digo, dentre vós que sais, que convém, porém, saiba a temperança de conformeis as medidas de Deus. Repartiu a cada um. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Porque pela graça que dada digo, cada dentre vós que não saibas que conformeis saber que a esperança, conforme a medida de Deus, repartiu cada um. Né? Os dons, gente. É os dons. Dom de revelação, dom de pregação, dom de cura, dom de consagração, né? São vários dons, né, que Deus deu para todo aquele que nele crê e faz a vontade dele, né? Porque assim é um corpo, temos muitos membros, e todos os membros têm a mesma operação. Assim somos, mas somos um corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros, né? O que é membros um do outro, né? Simão é cristão, membro. Eu sou cristão aqui também. Eu sou membro um dos outros. Mirida é cristão aqui, é membro. Dena é novo cristão. Rosilene é novo cristão, que é nova membro, né? Uns dos outros, né? Então isso aqui que eu tô falando na palavra aqui, né? Porque assim corpo temos, já li aqui, né? Vou ler o 6. De modo que tendes os dons segundo a graça e dai-se a profecia segundo a medida da fé. Tá vendo? A profecia, gente, é dada segundo a medida da fé. De acordo com a sua fé, Deus te dá os dons, né? Igual esses dons que Deus me deu. Deus me deu esse dom antes de curar a menina,
eu senti, gente, um poder que não era deste mundo, né? Entrou um poder no meu corpo que eu nunca vi na minha vida, né? Um poder sobrenatural. E esse poder que entrou em mim foi o Espírito Santo que me deu ele, né? Eu tinha uma levitação no corpo, parecia que eu estava indo para outro planeta, né? Eu até passei mal no dia, né? E antes de curar aquela jovem. E daquilo ali, uns dias para cá, eu senti o corpo mais leve, né? Como se eu estivesse voando nas nuvens, né? E o Senhor me deu meus dons, né? Que eu tinha perdido os dons, né? E então, quando eu fui curar aquela jovem ali, o Senhor saiu o poder de mim e curou aquela jovem, mas quem operou foi o Espírito Santo de Deus, não fui eu, né? Ele até falou assim, eu não sou digno de curar aquela jovem, né? Deus repreendeu, vá lá, homem incrédulo, né? E eu fui e curei aquela mulher através do Espírito Santo de Deus, né? Hoje ela enxerga, né? Graças a Deus, eu estou até feliz por ela, né? Que segue a vida dela para lá, né? Agora eu leio aqui, e se o ministério ministrando-se ensinar a dedicação ao ensino, exorta ao dom, né? A exorta também a temperança e faz-lhe a realidade que cuidado que a misericórdia com alegria, tá vendo? A misericórdia com alegria, igual Simão fez aqui, curou aquela mulher, né? Misericórdia dele, né? Com alegria. Foi também salvar o ministério lá em Jiquiri. Ele foi com misericórdia, não cobrou nada. Se fosse esses pastores vagabundos aí cobrar 100 mil, 20 mil, 10 mil para poder pregar o evangelho. Eles fazem isso hoje em dia. Não tem lá de Deus mais não, né? Até essas mulheres que cantam muito bonito, que não falam o nome delas, Deus não quer nem saber delas, né? Tá tudo aí corrompido, né? Eles vão queimar lá no inferno também. O amor do fervor, a humildade, a beneficência. O amor agindo, aborrecereis o mal, apegai-vos ao bem. Tá vendo aqui, ó? O amor seja fingido aborrecer o mal, tá vendo? O amor fingido, gente. O que é amor fingido? Irmão, vamos fazer uma oferta de R$1.000 aqui. Vou fazer isso que Deus vai dar o seu céu. Isso é amor o quê? Fingido, né? Eu tô levando você o quê? Gastar seu dinheiro e você não vai receber sua bênção. Não tem nada de Deus, né? Então é amor fingido, né? Eu finjo que amo a Deus e finjo que amo os irmãos, mas não amo o irmão, amo aqui o bolso, né? Então é amor fingido, fingimento, né, gente? Né? Aqui, que mal pegar é o bem, tá vendo? Amais cordialmente uns aos outros. O amor fraternal, preferindo-se vos a honra aos outros. Tá vendo, gente? Amor fraternal. Amai vos o outro como vos amei. Igual eu falei que agora, gente, né? Eu preguei antes de falar aqui do amor fraternal para vocês. Dá para lá confirmando embaixo, né? Eu vou ler para vocês de novo aqui, ó. Romanos, capítulo 12, adiante, né? Então, o amor fraternal, né? Você tem que ter fraternidade, ajudar aquela pessoa, né? O fraco, o doente. Igual eu vou fazer uma boa ação domingo que vem agora eu vou lá no peão. O que eu vou fazer? Esse é o que? Amor fraternal. Eu vou levar roupa para aquela pessoa que precisa de roupa lá no peão. Eu não vou postar na rede social que eu não gosto disso, né? Mas eu vou fazer essa boa ação. Vou pegar as roupas, roupa feminina que tem lá em casa, que minha mãe ganha muita roupa usada, e vou pegar e doar para a pessoa lá no peão. Então isso é o que? É amor fraternal. Sem o quê? Sem receber nada em troca, né? Então isso chama-se amor fraternal, né? Não seja, agora eu vou ler o 11. Não sejas vagaroso e seja de fervor ao Espírito servindo ao Senhor. Tá vendo? Não seja vagaroso. O que é seja vagaroso, gente? É gente sem Espírito Santo, né? Sem o temor de Deus. Sem o Espírito Santo não é nada. Então é o que? Sepulcro caiado. Tem que ter o temor de Deus, né? Ter a compaixão, né? Que Deus teve muita compaixão com o mundo. E nós tem que ser o espelho de Jesus Cristo, né? Igual diz o meu colega lá em BH. Nós tem que ser o xerox de Jesus Cristo, né? Tem que ser xerox dele, né? O original é Jesus Cristo. O xerox não é que o xerox é falso. O xerox também ali é uma cópia, né? Daquele documento, né? Alegai-nos a esperança da sede, cientes da tribulação, perseverei na oração. Igual Simão aqui, ele perseverou o quê? Na oração, gente. Quando ele está sendo atacado, agredido, fisicamente, bombardeado aí nas redes sociais, muita gente deu crédito, ele perseverou o quê? Na oração. Por isso que ele venceu o mundo todo. Ele venceu o mundo. Então ele foi perseverante nas orações dele, né? Ele foi fiel a Deus e Deus honrou ele, né? Que ninguém desonra os filhos de Deus.
Que a Bíblia fala, os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados, né? Então hoje, Simão tem o quê? Dupla honra, né? Dupla honra com quem? Com Jesus Cristo. Não está na Bíblia não, gente, é o que eu estou falando aqui. Então tem dupla honra, igual eu tenho, dupla honra, né? Com Jesus Cristo. Agora olha aqui, comunicai que uns santos nas suas necessidades seguir a hospitalidade. O que é ser hospitaleiro? É ajudar o próximo, gente, né? Hospitalidade, igual fala de hospital, né? O hospital fala, não ajuda o próximo, né? Chega ali o cara machucado, tomou tiro, acidente de carro, o hospital não é hospitaleiro de receber as pessoas. O hospital hoje em dia também está ficando meio ruim por causa desse homem aí que está fazendo essas ruaças. Mas se Deus quiser, daqui a um tempo ele sai de lá, né? Nunca mais ele volta para fazer essa maldade como eu estou fazendo com nós aí, né? Então é hospitaleiro, hospitalidade. Abençoai-vos a persegue, abençoais, não abençoeis, mas alegais que alegram, chorais que choram. Tá vendo, gente? Sedes unânimes e vos não ambicioneis altas a comunidades humildes. Não seja sábios a vós mesmo, né? Não adianta a gente eu pregar o evangelho aqui e querer ser sábio a mim mesmo. Eu tenho que aprender e ensinar vocês também, né? Só para mim guardar o evangelho. Eu estou passando para vocês, né? E ninguém torneis também, mal procurais também, honesto perante aos homens. Tá vendo aqui, ó? E se fosse também, quando estiver, tende paz, que homens não vingues a vós mesmos. Tá vendo? Não devemos, gente, vingar ninguém. Nós temos que deixar para Deus fazer sua justiça, né? Não podemos fazer vingança com ninguém, né? Tá na Bíblia aqui. Não tem que ser vingativo, não. Nós entrega para Deus. Fez uma maldade, você entrega, julgou, você falou mal, caluniou, entrega para Deus, que outras pessoas ali vai ir a seu favor, né? Mas são usados por Deus para poder fazer a justiça para você, né? Não fazer justiça a si mesmo, né? Agora aqui, ó. Amados, mais alugai a ira, porque escrito a minhas vinganças. Aqui, recompensarei, diz o Senhor. Tá vendo aqui? A minha vingança, a vingança do Senhor recompensará, diz o Senhor, né? Não brinca nunca com o servo de Deus, não. Que Deus tem um ciúme de nós, gente. Você não sabe o tanto que Deus tem um ciúme daquele que faz a vontade dele. Deus tem um ciúme tremendo de nós, né? Que ele sabe que nós somos filhos dele, né? Do Senhor dos Exércitos, o Deus Altíssimo. Portanto, o teu inimigo tiver fome, dê de comer, e tiver sede, dê de beber, porque fazendo isto, amortarás a brasa ao fogo sobre a cabeça, e não deixe de vender ao mal e vencer o mal com o bem. Então, gente, se o meu inimigo me fez o mal, eu vou lá e faço o bem para ele. Mesmo que ele tenha um coração duro de pedra, de rocha, uma hora ele vai ser meu amigo, né? Ele vai sentir na pele que está errado. Ele vai consertar dentro dele. Como é que eu estou fazendo essas maldades aqui? O cara me faz tão bem e eu faço mal para ele. Ele vai se arrepender das suas maldades, das suas transgressões, né? Então ele vai, a hora ele vai ceder e virar seu amigo. E você pode até ganhar ele para Jesus também. Que Deus quer salvar aquele que se arrepende dos seus pecados, né? Agora eu vou ler aqui o Romanos 8, né? Não vou ler o 13 não, eu vou passar a palavra para ele. O amor próximo, a vigilância, a pureza, e ninguém devais alguma a não ser o amor. Tá vendo, gente? Com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o outro cumpre a lei. Tá vendo? A palavra falando aqui. Aqui, gente, lei, ó. Firmando, tá vendo? Lei, gente, aqui, ó. Essa palavra que chama Bíblia hoje, gente, antigamente chamava lei. Lei de Moisés. Lei primeiramente de Jesus, né? A lei de Jesus, a lei de Moisés, a lei de Simão, a lei de Tiago, a lei de Pedro. Esse livro chamava lei, né? Que eu falo ali, o manuscrito, o Pérgamo, né? E com efeito, não adulterarás, não matarás, aqui, gente, é lei também aqui, ó. Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçará algum mandamento com que a palavra resume, amarás ao próximo, como a ti mesmo. Eu tenho que amar meu próximo, gente. Amai-vos o outro
como vos o amei. O amor não faz mal ao próximo, que sofre o cumprimento da lei. Tá vendo? Lei de novo aqui. A lei do amor, né? Da semeadura. E disso, conhecendo o tempo que a hora esperamos sono, porque vossa salvação está agora mais perto de nós, porque quando aceitamos a fé em Jesus Cristo, é o único Salvador deste mundo, né? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. E a noite passada, chegando, rejeitamos a obra, e a serva vindo de armas da luz, e andemos honestamente, que não gulonanias e nem deixa eu ler aqui, voltar aqui, bebedeiras e nem desonestidade, dissoluções de contenda ou inveja, mas revesti o Senhor Jesus Cristo, mas tenha cuidado da carne, da sua concupiscência, né, gente? Aqui tá falando, gente, a noite passada, chegamos, aqui tá falando, gente, o que? O pecado do mundo, né? O pecado tá aí, a gente não tem que amar o pecado, né? Igual eu tenho amor às almas perdidas, mas não tenho amor o pecado daquele cidadão. Não estou julgando ninguém, né? Nem julgando as pessoas que têm esses desejos carnal de homem pegar homem, mulher pegar mulher. Eu tenho que amá-lo, o amor da fraternidade, né? Pregar a palavra aquele homem, pregar a palavra para aquela mulher, né? Para que Deus salvar aquela alma, né? Para Deus ter misericórdia e salvar aquela alma, né? Mas revestido, Senhor Cristo, tenhas cuidado na carne da concupiscência. O que é a carne, gente? Pecado, hein? Carne é pecado, hein? Né? Carne é você andar aí, vários pecados da carne, né? Que não é só o cara deitar com mulher e deitar com outras mulheres aí, né? E a mulher deitar com outro homem, né? Mas a carne é tudo, gente. A carne ali simboliza o pecado da carne, né? Tá falando aqui, né? Que é vários, né? Que é bebida, droga, prostituição, balada, música mundana, idolatria, ídolos, né? Idolatria, essas coisas do mundo aí que te oferece, né? Acabando com isso, irmão. Agora, a gente vai em Coríntios 5, né? Vocês estão aprendendo, eu também estou aprendendo, gente, porque eu estou lendo mais a Bíblia. Eu já tenho conhecimento da Bíblia, né, gente? Eu já tenho conhecimento há muito tempo, mas, porém, antigamente eu não examinava a Escritura. Eu era um sepulcro caiado de quê? Eu tinha ali os dons, eu tinha ali os conhecimentos de revelação, mas porque a igreja naquela época já estava se corrompendo com coisa ilícita, coisa errada, né? E já estava esfriando o primeiro amor. Então eu só leio e abria por ler. Chegava na igreja, abria lá, versículo tal, Corinto tal, só abria por ler. Mas não sabia, não entendia nada, né? Por que de quê? Porque não tivemos oportunidades daquela época. Simão também era de lá, né? Então a igreja hoje não é aquilo mais, grandes coisas mais. Igual antigamente era, a igreja até bem respeitada em Ponte Nova, né, Simão? Falar de respeitar. Hoje, o povo nem liga muito, não. Né? Antigamente falar Assembleia, o povo até, né, Simão? Tinha uma moral danada, né? Pastor Bidomar, que era quando ele era rigoroso, né? Depois ele começou a ceder e a igreja virou bagunça, né? Agora eu vou ler aqui o 12. Porque não recomendamos outra vez que nos damos ocasião que vos glories de nós, para que tenhas que responder a glória, a aparência, não no coração, tá vendo, gente? A glória e a aparência, né? A aparência, gente, é você ser aparente ali. O que é ser aparente? É você ali agir naquela aparência, ser homem de verdade, né? Pregar o evangelho da verdade, pregar o evangelho da salvação, da justiça divina do Senhor. Igual a mulher que também pediu oração para Simão também, né? Mas Deus também Deus que já foi no leito do hospital lá, uma mulher do exterior, né? Que pediu também. Você lembra, né, Simão? Ah, é. Então, ele pregou na aparência do Espírito Santo de Deus, né? Porque se enlouquecer para que Deus conservando juízo para nós. Mesmo que você se enlouquecer, Deus conserva o seu juízo. Eu também já fiquei enlouquecido também uma época aí. Fiquei louco, né? Depressão, essas coisas, fiquei enlouquecido.
Mas eu não perdi minha fé com Deus, né? Eu fiquei enlouquecido, né? Cheguei a usar até remédio aí. Mas eu estava com Jesus ainda. Porque o amor de Cristo constrange, julgado assim. Um morreu, por todos morreram, né? Tá vendo? O amor de Cristo, um morreu, todos morreram. E morreu tempo para que vinha para si, para aquele que morreu, ressuscitou, tá vendo? Morreu, ressuscitou Jesus Cristo, gente, né? Há cinco, me chama a palavra hebraica? Cinco, é difícil falar. Circuncisão? A circuncisão, que a morte de Jesus Cristo, ela se cumpriu. Tá falando aqui que é que Jesus morreu na cruz. Jesus sabia que ia morrer na cruz. Ele sabia que ia morrer na cruz, né? Para se cumprir a palavra dele, né? Ele morreu na cruz por causa do pecado daquela época, gente, e os pecados de hoje também, né? Então essa palavra que ele morreu na cruz, né? A circuncisão que fala, né? Em hebraico, né? Que ele morreu ali na crucificação, né? Diz aqui, diante a quem conhecemos segundo a carne, mas também conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora não conhecemos deste modo. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura, e coisas velhas já se passaram, e que tudo se fez novo, né gente? O que é nova criatura em Cristo Jesus? Coisas novas se fez novo. É você morrer para o mundo. O que é morrer para o mundo? Morrer para as drogas, morrer para o cigarro, morrer para a prostituição, morrer para o adultério, morrer para a inveja, morrer para tudo desse mundo de ruim. Então você se faz uma nova criatura em Cristo Jesus. Você morreu para o mundo, né? O mundo é isso aí que te oferece. Mas quando você abandona esse mundo, né? Você não bebe, você não fuma, você não prostitui, você não trai sua mulher, mulher não trai o marido, né? E é um cara lavado e remido. Você faz parte do corpo do Espírito Santo de Deus celestial. Então você tem crédito aqui na terra e lá em cima também com Deus, né? Fora o crédito aqui na terra e o crédito dos céus. Então você morreu para o mundo. Você é cristão. Quem é nossos irmãos? Tiago, né, Simão? Tiago, Pedro, Moisés. Vou ler aqui para vocês rapidinho aqui, que já é a hora de falar do pastor Simão, né? Gostou de ler a Bíblia. Antigamente não gostava de ler a Bíblia, não. Hoje eu estou gostando muito, né? Porque o Espírito Santo de Deus está me dando entendimento, né? Eu não sabia nem pregar, estou aprendendo, né? Estou aprendendo pouco tempo, estou aprendendo, né? Gênesis, né, gente? Números, né? Deuteronômio, Reis, né, Simão? Crônica, Neemias, Salmos, né? Salmo é nome de gente também, não fiquei sabendo. Eclesiastes, Jeremias, né, gente? Então são os nossos irmãos. Nós vamos ver lá agora? Vamos. Ele vai estar lá junto com o mestre, né? Aquele trono bonito que Deus me mostrou em Adquirir, mas os apóstolos vão estar tudo lá, né? Eles vão mostrar como ele foi morto aqui na terra, né? Deus vai mostrar como é que ele morreu. Ele vai mostrar para o povo, para toda a nação. Você vai fazer assim, ó, como eu morri, ó, morri por causa do pecado do mundo, ó. E vai mostrar para ele também que ele morreu. Ele vai mostrar aquele buraco, gente, né? Que ele é espírito também. Como eu morri lá na terra, como eu paguei por causa do pecado da humanidade. Deus vai mostrar tudo para nós, lá em cima no céu. E nós vamos estar junto com os apóstolos também lá, né? Vai ser um prazer, gente, tá aqueles homens ali que morreu no Evangelho do Senhor, pela culpa da humanidade, né? Que eles também levou a culpa da humanidade, gente, né? E as mortes dele foram feias, né? Foi muito feia as mortes dele. Daqui uns dias eu vou falar sobre as mortes dele, né? Eu vou pesquisar mais, vou saber mais, né? Que tem pessoas que visitam Israel, eles lêem muito em hebraico. Aí eu vou descobrir e passar para vocês também, que não tem na Bíblia, né, Simão? Não tem na Bíblia, não. Então isso aí eu vou fazer uma pesquisa, né? Vou estudar, ver se tem fundamento mesmo, para depois passar para vocês. Não tem na Bíblia, né? Porque quando eles morreram ali, a Bíblia era maior que isso aqui, né? E a Bíblia hoje é isso aqui, é um livrinho pequeno, né? Então tá faltando muita palavra nessa Bíblia. Nós vamos ver a Bíblia onde, assim? Lá em cima no céu.
com Jesus, a maior Bíblia do mundo, né? Dos ensinamentos, das pregações, né? Das curas ali, né? Então vamos ver a Bíblia maior lá em cima no céu. Ô gente, obrigado aí pela palavra, né? Pra vocês ouvirem aí a palavra do Senhor, né? Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais coisas novas para vocês, né? E Deus abençoe vocês e suas famílias, né? Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a nossa nação, que é maravilhosa. A gente sabe que está acontecendo coisas agradáveis, mas Deus já está de olho em todo mundo, né? Que os olhos de Deus não dormem, né? Então, Deus está muito triste também lá em cima, que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo, né? Mas Deus tem os deles, que ama Ele, que até é homem de guerra. Simão é homem de guerra, e eu também sou homem de guerra também, né, Simão? Se Deus permitir que eu vou para a guerra, eu vou até agora. Mas se Deus não permitir que eu não vou na guerra, eu não vou não. Você fala assim, vai para a guerra. Eu vou, hein? Sem medo nenhum. Vou na hora. Mas se Deus falar que não vai na guerra, eu não vou também não. Eu vou, primeira missão do meu pai lá em cima, fala assim, vai para a guerra agora. Tô indo embora. Né, Simão? Vamos embora. Não usa helicóptero do exército aí. Helicóptero não, que é junto do exército brasileiro, né? Paraquedismo. Vamos morrer. Viver ou morrer, vamos embora. Né? Então eu vou para a guerra. Então, gente, mas se Deus permitir, né, gente? Seja a primeira vontade do mestre. Se ele permitir que você vai para a guerra, tudo bem. Porque antes de chegar na guerra lá, gente, já tem soldados do Senhor dos Exércitos já lutando na guerra. E Jesus também é um de guerra, gente, né, Simão? Ele é o Senhor dos Exércitos. Esse exército da terra pertence a Jesus Cristo lá em cima também. Do mundo inteiro, Jesus. Do mundo inteiro, né? E ele venceu o diabo ali, ó, naquela cruz, né? E todo exército ali que não crê no Senhor começou a crer por causa de quê? A terra tremeu, né, Simão? A terra tremeu. O mundo tremeu, gente. Quando Jesus morreu, a terra fez assim, ó. Parecia que ia acabar o mundo, né? Aquela cruz, o sangue desceu ali, ó. A terra fez assim, ó. Balançou tudo, né? Até que os homens ali, eles se arrependeram de ter crucificado Jesus. Ficou o dono do mundo, né? Eles se arrependeram por causa do quê? Dos falsos profetas. É por isso que essa igreja foi aberta, para abrir seus olhos, ensinar vocês o verdadeiro evangelho, raiz de verdade. Então, Deus abençoe você, abençoe sua família, seus filhos, né, suas esposas, tanto faz, pessoas ricas ou pessoas, né, de baixo poder aquisitivo, né, que Deus não ama o pecado, mas ama o pecador, né, que nós podemos nos converter a Jesus Cristo, né, que é o único Salvador da minha alma, da sua alma e da alma da sua família também, né, do Brasil e do mundo, né? Deus abençoe vocês todos aí. Agora a palavra final com o irmão Simão. Glória ao Senhor, né? Glória ao Senhor dos Exércitos. Vamos aqui na palavra do Senhor. Vamos aqui na palavra do Senhor nessa noite. Vamos lá, né? A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Vamos começar o culto aqui na palavra dos ensinamentos em Salmos, capítulo 8, 13. É bem pequeno, né? Salmos, capítulo 8 e 13, e versículo 13, né? Aleluia. Salmos, capítulo 8. Admirável respeito de Jeová pelo homem. Prestou bem atenção na introdução. Admirável respeito de Jeová pelo homem. Repetindo, admirável respeito de Jeová pelo homem, em vista da majestade de Jeová e da vastidão da criação. Em vista da majestade de Jeová e da vastidão da criação, 8:1-3. Se o respeito pelos seres humanos e a dádiva do domínio sobre as criaturas da terra, versículo 4:9. Deixa Davi completamente admirado. Conceito-chave, humanidade, P26, criação, P430. Conceito-chave, humanidade, P26, criação, P430. Homem, a palavra em hebraico é enos, que enfatiza a mortalidade do homem e a sua fragilidade. Davi está admirado de que o Todo-Poderoso Criador dava exaltar tais pequenos seres pelo cuidado por nós
e por nos dar o domínio sobre a sua terra. Domínio. 8:6. A frase deste-lhe domínio. A frase deste-lhe domínio reflete a decisão do ente supremo de compartilhar a divina imagem com os seres humanos. P26. E dá o domínio ao gênero humano. Gênesis 1:26. A doutrina da lei é que os humanos sirvam como representante de Jeová na terra, com a responsabilidade de cuidar da sua criação. Tá vendo? Nós temos que cuidar da criação, igual fala aqui, ó. A doutrina da lei é que os humanos sirvam como representante de Jeová na terra. Nós somos como os representantes, igual aqui, ó. Eu e Ricardo, nós somos como os representantes na terra. Nós somos representantes de Jeová nessa terra. Aqui é o grupo global, né? É global. Isso mesmo, é global, não é só o Brasil. Igual o Ricardo falou aí no começo, né, Ricardo? Global. É global. Nós somos representantes global. Igual fala aqui, ó. A doutrina da lei é que os humanos sirvam como representantes de Jeová na terra. Tá vendo? Eu e Ricardo, nós somos representantes na terra como global, né? Nós servimos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e à Igreja, né? Aleluia! E fala ainda mais, com a responsabilidade de cuidar da sua criação. Olha aqui, ó. Eu tenho a responsabilidade de cuidar das almas que pedem oração, igual eu fiz oração hoje de tarde, né? Para a Ana Célia, né? Aleluia, que é a irmã de Glicério, né? Aleluia! Ana Célia aqui de Ponte Nova, né? Aleluia, igual eu fiz oração para ela, que ela pediu oração, que estava angustiada. É minha responsabilidade ajudar o quê? Ela em oração. Igual a Nilda também de Jiquiri, né? Nilda de Jiquiri, que eu ajudo muito em oração. Ajudei Nilda hoje também, de tarde. Eu tenho a responsabilidade de ajudar essas pessoas, né? Aleluia. Tá vendo, meu irmão e minha irmã? Então, eu tenho a responsabilidade. Eu sou um representante de Jeová na terra e também eu tenho a responsabilidade de cuidar da sua criação. Essas almas que pedem orações são criação do Senhor, né? São criação do Senhor. Essas pessoas que pedem socorro aqui são criação do Senhor, né? Aleluia. É minha obrigação de fazer oração por ela, dar conselho igual eu dou conselho, ajudar. Aleluia. Não é só ajudar em oração, mas ajudar aconselhando para sair fora do pecado, para sair fora do erro. E a gente sempre prega aqui para a pessoa sair fora do erro, saia fora do erro. Aleluia, o erro é o pecado que estou falando. Então, por isso que fala aqui no o domínio, Salmos é muito importante. Salmos capítulo 8. Admirável respeito de Jeová pelo homem. O domínio, 8:6, a frase deste-lhe domínio, viu lá? A frase deste-lhe domínio reflete a decisão do ente supremo de compartilhar a divina imagem com os seres humanos. Tá vendo? Prestou atenção? De compartilhar a divina imagem com os seres humanos. P26. E dá o domínio ao gênero humano. Gênesis 1:26. A doutrina da lei é que os humanos sirvam como representante de Jeová na terra, com a responsabilidade de cuidar da sua criação. Igual que eu tenho responsabilidade para cuidar da igreja, para cuidar das pregações, para cuidar da palavra, para cuidar da oração, para cuidar do jejum, para cuidar da consagração, para cuidar da santidade, para cuidar da igreja em todas as áreas aqui, dando geral, limpando, igual limpo, faz isso, dando geral, consertando isso, aquilo, né? Igual o pastor não para por nada. Então eu tenho responsabilidade para cuidar das coisas. Madrugada tem mais ainda para eu cuidar. Amanhã tem mais para eu cuidar ainda. E assim vai, após dia, mês, ano após ano, até a volta de Jesus. Agora as coisas resolver também. E tem que resolver as coisas ainda. Né? Olha a responsabilidade, resolver as coisas ainda. Né? Aleluia, o Ricardo falou certo. Então, é responsabilidade. Viu lá? Ouve e assiste bem. Assiste e ouve bem. Se liga aí com teus cérebros, que eu sempre falo. Se liga com teus cérebros. A doutrina da lei é que os humanos sirvam como representantes de Jeová na terra, com
com a responsabilidade de cuidar da sua criação, viu? Cuidar, igual aqui, ó, cuida daqui, ó. Aleluia. Por isso que a igreja é falada, porque eu cuido de tudo aqui, né? Aleluia. Né? Por isso que essa igreja está sendo muito falada, porque eu cuido de tudo aqui. Aleluia, não deixo nada para trás, não. Aleluia. Igual fala aqui, ó, homem. Os salmos falando homem. A palavra em hebraico é Enos. O nome do homem em hebraico é Enos, que enfatiza a mortalidade do homem e a sua fragilidade. Davi está admirado de que o Todo-Poderoso Criador deve exaltar tais pequenos seres pelo cuidado por nós e por nos dar o domínio sobre a sua terra. Viu? O Senhor deu domínio para o homem sobre a terra. Aleluia. Que somos nós aqui. Aleluia. Que servimos a Ele. Não é aqueles que não servem, que nós que servimos a Ele. Ele deu domínio. Eu tenho domínio, Ricardo tem domínio. Aleluia. Sobre a terra já fala. Já fala aqui, ó. Aleluia. Davi está admirado que o Todo-Poderoso Criador deva exaltar tais pequenos seres pelo cuidado por nós e por nos dar o domínio sobre a sua terra, viu? Dá o domínio sobre a sua terra. Eu tenho domínio sobre a igreja, sobre as pessoas também, né? Sobre as nações inteiras, eu tenho domínio. Aleluia. Por isso que eu não canso de pregar aqui, né, Ricardo? Aleluia. É verdade. Por isso que eu não canso de pregar jamais. Então, aleluia. Não é caso de cansar. É minha responsabilidade e eu amo o que eu faço, né? Aleluia. Não é caso de não cansar, é caso que eu amo o que eu faço. Quando aprende a amar o que faz, não cansa é jamais, né? Não é cansar. Eu não canso, mas eu amo o que eu faço. Amar é mais do que não cansar. Né? Aleluia. Amar é mais do que não cansar. Amar significa nunca parar. Aleluia. Entendeu, meu irmão? Que é difícil, né? Aleluia. Só para quando Jesus voltar. Mas até lá também continuando amando Jesus. Jesus buscando amando Jesus ainda. Eu tenho que entregar essa obra na mão dele, né? Aleluia. Então, até na mão de Jesus tem que amar ainda. Está vendo a responsabilidade? Ele vai querer saber da obra. E a obra? Entregar na mão dele. Eu vou entregar tudo completo, que eu não tenho nada a perder, né? A obra já está completa, não tem nada a perder. A obra já está completa. Só entregar. Entregar com amor, pum. Né? Aleluia. Já entrando para os portões de ouro. Aleluia. Porque eu já tenho a minha confirmação da minha vida eterna. Eu já tenho confirmação da minha coroa. Eu sei que a minha coroa já está pronta, eu não duvido de nada mais. Você viu o Pai, o Filho do Santo? É, e eu já estou seguro da minha coroa. Ele veio cá visitar o seu, hein? É, eu lembro disso, né? Aleluia, eu lembro disso aí, é. Isso aí não é qualquer um, não, hein? Não, eles não aparecem, não. O Pai, o Filho do Santo não aparece para essas pessoas, não, porque não busca, não ora. Não ora. Se não orar, não jejuar, não viver, o Espírito não enxerga eles, não. Não enxerga. Olha aí bem que confirma no Salmo que ele anda sobre os montes e anda... A sua história, é igual aquele negócio de Enoque, que o Espírito Santo veio e buscou ele. Enoque foi... o Senhor levou ele. E Elias se levou no carruagem de fogo. Passou foi a mesma coisa. Mesma coisa, ele verdade. quis fazer para você que ele queria que você terminasse a obra. Eu vi os três aparecendo do outro lado da montanha. Eu estou nessa montanha aqui. Aqui o altar aqui é a montanha. E a outra montanha distante do outro lado. Lá na frente, do outro lado, lá na frente. Bem distante. Né? Um apareceu do lado de lá. Olha como é que é interessante. Um de cá, outro no meio e outro do lado de lá. Olha só como é que ele apareceu. Né? Apareceu numa bola azulzinha andando. Como é que o senhor anda até no escuro, interessante demais. Até no escuro anda. E quem foi primeiro? É interessante demais. Irmão. Vou fazer o irmão. E quem foi privilegiado? Ponte Nova, hein? É Ponte Nova. Por isso que fala, o dia para o Senhor é a mesma coisa de noite. O sol como a noite é a mesma coisa como de dia para ele. Que interessante demais.
andando escuro, e aquela luz iluminando tudo. Né? E começou a subir em cima das montanhas, assim, um de cá e o outro estava lá no meio, lá andando também assim. Vigiando eu cá do outro lado. Né? Aleluia. Vigiando eu cá do outro lado. E o outro começou a subir também assim nas montanhas, andando lá em cima da montanha assim. Aí se juntaram os três, eu lembro disso até hoje, juntaram os três assim, aí formou aquele bolão circular, de fogo azul bonito, e começou a subir na alta velocidade para a galáxia. Os três subiu juntinho. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? Aleluia. Por isso que eu creio que os dois existem. Entendeu? O meio é Jesus aí. E o Pai estava lá. E o Espírito Santo para cá. Tá vendo? Juntaram e subiram. Então por isso que aqui não crê, por isso que aqui não crê que lá em cima só existe um Deus. Não tem de existir um Deus lá em cima. Lá existe o Pai, o Filho. E o Espírito Santo existe. O Espírito Santo vem à igreja e vai lá na galáxia. Tá vendo? Aleluia. Vem à igreja e vai lá. O Espírito Santo tem o poder de entrar no novo planeta na hora que quiser e sair de lá e vir cá e na hora que quiser. E as galáxias ainda, senhor. Explica isso. É a galáxia. É a galáxia. Subiu. Aleluia. Então, como é que eu vou... Duas bolas em forma de homem, né? Tava lá dentro daquelas bolas. Bola de fogo, 3 homens lá dentro. Aleluia. Qual é o homem que se fica dentro de fogo, meu irmão? Se o ser humano ficar dentro de fogo, derrete, vira poeira, vira cinza. Qual ser humano vai ficar dentro de bola de fogo? São os poderosos que fazem isso. Os poderosos é quem? Pai, Filho, Espírito Santo. Né? Aleluia. Lá dentro, aqueles 2, 3 homens, lá dentro daquela luz e o fogo, ó, sem queimar eles. Deu pra ver o fogo bonitinho de longe. Eu falei, olha lá, ó. A hora que eu falei, olha lá, ó, juntou os 3 e subiu. Aleluia. Depois desceu o anjo desceu assim. A luz do anjo lá no vale, lá embaixo, porque eu tenho um monte, dá para ver o vale lá embaixo. A luz lá embaixo do vale, a luz do anjo veio na minha cara. Lá de baixo, de longura, lá de baixo, subiu na minha cara. O anjo andando assim. Aleluia. Um homem mesmo andando na luz mesmo, todo de luz. Todo de luz mesmo. Aí desceu o anjo do Senhor. Assim que o Pai subiu, o anjo veio. Aleluia. Está caminhando lá embaixo, descendo lá embaixo, caminhando. A adoração que nós estamos fazendo lá no monte. Eu estava fazendo oração nesse dia aí. Aleluia. Então aqui é a igreja viva, meu irmão. Aqui é uma igreja viva. Entendeu? Aqui é uma igreja muito viva, muito forte. Porque isso nessa visão não é para qualquer, não é porque eu busco muito. Jejuo muito, consagro muito. E até hoje eles falam, aparecem. Igual esse mês aí, eu não vi o anjo passar aqui em cima. Um bolão, igual aquele bolão que passou aqui. Aquele ali era o anjo do Senhor. Não era estrela, era o bolão do Senhor. Né? Aquele bolão ali de azul bonito, aquele ali é o anjo que passou por cima da igreja aqui. Ó. Olhei o céu, se moveu. Começou a se mover, passou por cima aqui. E subiu, para desaparecer. Então isso continua, o Senhor continua trabalhando aqui. Né? Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por isso que essa igreja crê na Trindade. Mas a Trindade é porque não é só porque está escrito na palavra, é porque eles existem. Eles existem. Né? O mundo espiritual, eles existem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo existe. Ninguém vai tirar isso dessa igreja, ninguém vai apagar isso dessa igreja. Essa igreja crê porque eu vi, eu enxerguei, eu olhei com meus próprios olhos. Eu enxerguei e ouvi também. Eu já ouvi a voz do Pai, já ouvi a voz de Jesus, já ouvi a voz do Espírito Santo. A voz dos 3 não são iguais, são diferenciados. Aleluia. Então, por isso que a igreja crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Né?
Aleluia. Tem uma diferença. Jeová é Jeová. Jesus é o Rei dos Reis. O Espírito Santo é o quê? Pomba de fogo. Tá vendo como é que são diferentes? Aleluia. Né? Pomba de fogo, que é o Espírito Santo. Uma pomba de fogo é terra. Uma pomba que transforma em homem. E é verdade. Né? Não só homem, mas entra dentro da bola de fogo circular. Sobe. Né? Aleluia. Aleluia. Não precisa nem de asa, não. O Pai, você não tem asa, não. Subiu sim. Ele só transforma em pomba, mas ele não tem, o Espírito Santo não tem asa, não. Aleluia. O Espírito Santo é igual o Pai e o Espírito Santo. Ele só transforma em pomba, não confunde nada, ninguém confunde, né? Aí o Espírito Santo não tem asa, não tem asa, não. Ele transforma em pomba. Pomba, diferente, transformar em pomba, né, cara? Mas não tem asa. Transformar. Ele transforma em homem. Qualquer coisa. Ele transforma em homem, em pomba. Né? Ele transforma. Transforma em luz. Aí, se precisa transformar qualquer coisa linda, boa, ele transforma. Né? Aleluia. Agora essa barra de bola de fogo, hein? Vê, ué. Vem do céu. O Espírito Santo transforma. Protegendo, né? Entendeu? Não é que tem asa, ele confunde, né? Não tem asa. Transforma. Né? Flutua, voa mesmo. Fica lá no ar flutuando. Você vê que ela flutua lá no ar. E não cai nem nada. Né? Não é caso de terra, agora eles falam, né? É atmosfera que segura. Não é nada de atmosfera segurar, né? Poder, isso é poder. É poder, né? Aleluia. Poder. Sabe o que é poder? Poder. Eu também posso flutuar, Ricardo pode flutuar. É aqui na terra mesmo para flutuar. Eu já senti. Você acha que isso acontece? Nós podemos flutuar, sabe disso não? Não é só o espiritual, nós também podemos flutuar. Mas você mal. Eu já senti. É igual Ricardo, né? Igual Ricardo. Já senti. A gente flutua, sabe disso não? O corpo tá igual isopor. Tem pessoas que pensam que é só o espiritual que flutua, mas nós também flutuamos. Não tem essa de atmosfera, não. O poder da sua fé faz flutuar. Você flutua. Não fica no ar parado. No alto assim parado. Parece o corpo parece isopor. Fica leve. Muito leve. É leve. Aleluias. Então, mas é verdade. Flutua, né? Aleluia. Glória ao Senhor dos Exércitos. É igual quando eu orei no monte, parece que eu nem estava lá no monte, não. Mas eu estava em outro lugar. Porque seu corpo se transporta, se teletransporta. Seu corpo só não se teletransporta. É um poder muito grande, né? Aleluia. Igual aqui que tem um poder grande, que tem hora que eu estou pregando aqui, parece que nem eu estou pregando. Parece que eu estou em outro lugar, mais poderoso ainda. Porque isso é Deus que faz, né? É o Senhor que faz. E nós vamos flutuar mesmo. Jesus não vai arrebatar nós, não vamos voar. Nós vamos flutuar mesmo. Né? Nós vamos flutuar. Essa carne vai ficar aí, nós vamos. Nós vamos flutuar agora, quando nós voltar, nós vamos arrebatar. Nós vamos flutuar, não é voando, nós vamos flutuar e voar. Né? Subir, igual Jesus subiu, flutuando. Né? Jesus também subiu flutuando, vivo, ó. Vamos subir igual ele, subindo, embora, flutuando. Né? Aleluia. Só subir, né, cara? Só subir. Subiu. É igual quando o homem passa com um balão de fogo. Eles vai e eles sobe. Poder demais. Passa e sobe mais alto para a galáxia. Sobe lá para cima. Lá para o alto, bem alto. Por isso que eu falo, o Senhor habita em lugares altos. Né? Lugares altos. Não é lá nas estrelas, é lugares altos. Mais do que as estrelas. Você olhou que o homem passando aqui no firmamento e sobe mais alto ainda, vai mais alto, vai embora mais lá para cima. Some, desaparece. Porque vai para o trono do Senhor. Por isso que fala, a galáxia não tem fim, é verdade, não tem fim. Não tem fim. Vai andando, não chega nunca. Né? Anda, não chega, é muito alto. É alto. Né? Aleluia. Né? Quem igual fala, quem subirá ao lugar altíssimo do Senhor? Aquele que anda o quê? Em santidade. Porque para chegar lá tem que ter santidade. Né? Mas é muito alto. Lugares altos. Né? Aleluia. Que só quem tem fé que alcança. Né? Quem tem fé alcança. Igual nós aqui, eu e Ricardo, tem fé alcança. Né? Nós alcançamos porque tem fé. A fé alcança lugares altos. E é verdade. Lugares altos. Aleluia. Lugares altos é onde o Senhor, o Pai e o Filho Santo está. E os anjos estão. Né? Aleluia. Porque essa galáxia é imensa. É imensa.
é imensa. Já não fala que cabe bilhões de terra, bilhões de planeta Terra. É imensa, né? Tem espaço ainda para mais bilhão ainda, né? Porque eu estou contando bilhão, então tem mais espaço para bilhão. Né? Então não tem fim, não tem fim não. É o lugar que você vai indo. Mas sempre tem um ponto para chegar. Né? Tem um ponto para chegar. É o trono do Senhor. Você tem que passar por o trono do Senhor primeiro, né? Tem que passar lá primeiro. Tá vendo como é que o Senhor é poderoso? O Senhor criou coisa até que não tem fim, né? Aleluia. O Senhor é tão poderoso que criou coisas que não tem fim, né? E a nossa terra está num buraco negrão. Se o Senhor quiser jogar nossa terra num buraco negrão, já vai direto. Daquela explosão, né? Nossa terra está num buraco feião, né? Quem está segurando a terra é o Senhor. Por isso que eu falo, busca o Senhor, porque o lago de fogo está vindo, né? Busca o Senhor, né? Sei que o tempo passa rápido. Passa rápido. A lua tá vindo rápido, a vida vindo rápido. Busca o Senhor, porque o Senhor tem coisa nova para nós, igual o novo planeta era coisa nova, né? Nós vamos para lá, nós vamos para o novo planeta, né? O Senhor, Ele quer salvar as almas da terra, mas o Senhor não quer essa terra mais, é outra terra, né? Aleluia. Não, o Senhor quer salvar as almas daqui, para tirar nós daqui para levar para lá, né? Aleluia. Mas o Pai e o Filho e o Espírito Santo, eles existem mesmo, irmão. Eu pude ver, contemplar, né? Não é só por causa da palavra, porque eu vi, eu enxerguei, né? Aleluia. O Senhor tem muita coisa boa para todos nós, né? Mas basta buscar. Por isso que eu falo, ora, busca, aceita, desce sobre as águas, aceita Jesus, aceita Jeová, aceita o Espírito Santo, desce sobre as águas, converte, muda de vida, que o Senhor tem muita coisa boa para cada um de nós. Mas o Pai e o Filho Santo existe. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça, ninguém vai tirar isso dessa igreja, né, Ricardo? Ninguém vai tirar isso da cabeça de Ricardo. O Pai e o Filho Santo sempre existiu e sempre vai existir. Igual fala em Gênesis. Nós três andávamos sobre as águas. Não tinha terra. E aí? Olha só, a terra era globo de água, não tinha terra. Globo. Os que circular de água. Já parou para pensar que é circular de água? Mundial de água. Já parou para pensar o que é isso? Não, o cara, sabe o que eu estou falando? Já parou para pensar o que é isso? Cada nação estava sobre aquelas águas. É isso que é interessante. Cada nação estava sobre aquelas águas, cada canto. Cada canto do mundo. Estava ali. É isso que eu falo que é interessante. Interessante. A nossa nação está debaixo d'água. Olha só. Isso é coisa interessante, Ricardo. Interessante. Isso é coisa incrível. Isso deixa a gente alegre. Você fez o globo com água, né? A água, olha só que interessante. Ele estava imaginando. A água era. O globo já era o circular. A terra era água. O circular e ela é água ainda. Que dá para você ver o circular da água. Circular da água. Você vê direitinho bonitinho o circular, que é globo. Circular direitinho da água. Tem água demais ainda. Nossas casas, tudo pertence essa água. A água, tudo dentro da água. Olha só. Olha que interessante. É. Aí veio de novo para acabar. Não é que o dilúvio veio, porque a água já tinha cobrido a terra. Ela cobriu segunda vez. Olha que interessante. É. Tá vendo? É só que vocês aprendem, né? Vocês aprendem essas coisas só com essa igreja aqui. Segunda vez que ela cobriu. Olha só. Aí depois veio aquele negócio do Sodoma e Gomorra. Aí veio, o fogo caiu. Aí veio o fogo. Então nós estamos destruindo quantas vezes? 2 vezes com água. E Sodoma e Gomorra foi não, né? Foi tudo não, né? Não, Sodoma e Gomorra foi com fogo. Com fogo, né? Fogo. É. Foi 3 vezes então, hein? Não, foi 4 vezes, irmão. Foi mais. Foi 4 vezes, mas de quê? Teve os primatas, os dinossauros, né? Isso, exatamente. Teve os dinossauros primeiro. Isso. Essa terra foi castigada várias vezes. Várias vezes. Nós não sabíamos. Nós não sabíamos. Agora o Espírito faz a gente entender, tá vendo? É. Nossa terra não era terra. Tinha aqueles bichos grandão, os dinossauros. É por isso que você anda em terra e tem terra que te engole. Ela te desce você. Ela é tão macia, ela te engole. Sai fora. É a água que fez aquilo. É a
água, né? É água, porque a terra era água. A terra te engole. Ah, passa assim mesmo, é? Entendeu? Te engole. Não, mas assim, Você vai embora. Ô, Simão, passa assim, Simão. É, passa assim também tem. Água, você entrar assim, te engole você. Ela te engole. Te engole? É o resultado da água que faz aquilo. Ninguém nada lá, ninguém. A terra não é totalmente toda seca. Ela é mole. Tem terra que você andar nela te engole, igual água. É Então lá a terra é você mole. morre lá dentro. Vai Fala embora. assim que a terra é mole. É, isso mesmo, passando tem. Tem, a represa. E passa assim, ele toma cuidado de andar ali, senão você vai embora. Não. Senão a pessoa vai embora ali. Vai mesmo. Tem terra ali que ela é molinha. Já morreu o cara lá. Pois é, a terra ali é molinha. É molinha. Eu falo, igual água, porque é Tipo água. areia movediça. Porque é o resultado da água. A pessoa cai ali e vai, puxa, não sai não, Não sai não. não. Não sai não. E pau, puxar a braço, você vai descer. Já vai embora. era. Vai embora. O barrigudo já era. Vai embora. Vai embora. Ih, grita Jesus então pra sair. Esse é Entendeu? até pra cercar aquele trem ali, pô. É, Perigoso. que é perigoso. Perigoso. Então, porque a terra foi toda de água, né? A terra não era terra, ela era água, pura água. Depois veio poção seca, você viu o que o senhor falou? Vem poção seca. E a água desceu para baixo da terra. Por isso que a terra tem terra seca e mole, né? Que é o resultado da que a terra é água. Aí o senhor separou o tomar para cima, jogou o tomar para cima. Vai para cima, mas o senhor falou, vai para cima. Aí ficou o tomar metade aqui nós vemos. Esses agora já está começando a invadir a cidade. Está voltando novamente. O mato começando a invadir a cidade. Está começando. Isso aí é o quê? É o resultado que o Senhor, porque nós já estamos nos últimos tempos.